Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o Pastor Nelson, nós vamos fazer mais uma live, aproveitando hoje e amanhã, porque quarta-feira, se Deus quiser, eu irei passar por uma cirurgia de cataratas e não poderei estar usando a internet. Eu não sei quando voltarei. Vamos falar sobre a urgente necessidade de fazer missões. Pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu congrego no Ministério da Assembleia de Deus de Valparaíso, Ipiranga. Vamos ao assunto. Fazer missões é algo muito necessário, algo importante, é cumprir com o ID de Jesus. Eu fiz missões já no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. E vamos aqui falar sobre a urgente necessidade de fazer missões. É muito interessante quando nós estudamos sobre missões. Missões está no coração de Deus. Nós precisamos entender que há uma urgência muito grande de nós fazermos evangelização, de sairmos anunciando a palavra de Deus. Ele está falando aqui de uma forma maravilhosa sobre nós fazermos o ID de Jesus. E nesse ID de Jesus, nós temos o seguinte: a missão é o coração de Deus, a missão está no coração de Deus. O primeiro missionário, na realidade, foi Deus enviando Jesus Cristo, né? Falando assim de uma forma bem metafórica, que enviou Jesus, que fez uma grande missão no mundo, uma grande missão na terra, né? E a missão, nós vemos desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos Deus, o Deus que busca, o Deus que alcança, o Deus que se compadece, o Deus que salva o perdido, o Deus que socorre o perdido, o Deus que usa de misericórdia. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. A igreja não existe apenas para si mesma, mas a igreja existe com um objetivo de alcançar até os confins da terra, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem for batizado será salvo. E no mundo em que nós vemos tanto avanço, tanta tecnologia, hoje o avanço tecnológico é muito grande, a internet tomou uma força em uma proporção muito forte, muito grande. Nós precisamos alcançar os perdidos da terra, até os confins da terra. A urgência missionária não é uma opção, mas na realidade é um chamado inadiável. É o que nós precisamos fazer no presente momento. Não podemos esperar, nós temos que avançar, temos que preparar missionários, temos que enviar missionários. Qual o fundamento bíblico de missão? No Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando Abraão. Deus chama Abraão para ser uma bênção a todas as nações. Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 3. E Israel deveria ser luz para os gentios, Isaías 49, versículo 6. Portanto, a missão está no coração de Deus, e desde o Velho Testamento, Deus realmente ele tem proporcionado ao ser humano a fazer algo em prol do reino de Deus. No Novo Testamento, Jesus ordena a grande comissão e de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16, versículo 15. Nós vemos aí essa ordenança. Essa ordenança é uma missão universal, é todas as etnias, todos os povos, todas as nações, todas as línguas. E a igreja primitiva, ela entendeu essa visão, ela entendeu o chamado, entendeu a vocação e ela enviou missionários. Nós vemos em Atos capítulo 13, versículo 1, os primeiros missionários sendo enviados. 1 a 3, Atos capítulo 13, vamos ler aqui. Atos capítulo 13,
Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aí eles foram enviados para uma grande missão. Aqui nós vemos no versículo 4, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. E vai explicando toda a história missionária, como eles fizeram, como eles atuaram, o que aconteceu durante, né? E Paulo, nós estudando as epístolas de Paulo, nós vemos claramente as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo, com muito sofrimento, mas também com muito resultado. Por que a missão é urgente? Porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. O mundo está perdido sem Cristo. O mundo não está desenfreado, está jogado aí no maligno, e as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Porque a vida é breve e incerta, e nós precisamos levar a salvação para essas pessoas. O momento é agora, o momento é aqui e agora, não é para depois. E porque o retorno de Cristo se aproxima, a volta de Cristo está muito próxima, nós precisamos anunciar que Jesus está voltando a cada instante, a qualquer momento, e nós somos responsáveis por essas almas, porque eu preciso avisar ao ímpio, eu preciso avisar ao pecador que ele necessita de salvação, que ele necessita realmente da palavra de Deus, ele necessita do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele necessita do perdão de Deus, ele necessita da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada manhã, porém na renovação dessa misericórdia está o grande amor de Deus, está a misericórdia de Deus que é infinita, que é muito grande, e cada dia nós vemos as pessoas jogando-se no erro, jogando-se no abismo, elas não têm direção. A Bíblia diz que caminham como ovelhas que não têm pastor, e nós precisamos anunciar Cristo às pessoas, levar Cristo ao coração dessas pessoas. Cada dia, cada momento, elas precisam ser alcançadas, precisam ter uma experiência com Deus, precisam ter uma experiência com o Senhor. E para ter essa experiência com o Senhor, é necessário que alguém anuncie a palavra de Deus. É necessário que alguém mostre para elas o quanto é necessário entregar a vida a Cristo, e Cristo atuando nesses corações, atuando nessas vidas. E a missão, ela é urgente. A missão, ela precisa acontecer. E vai acontecer quando eu me predisponho a fazer a obra de Deus. A tarefa missionária, ela é muito forte. A tarefa missionária, ela é urgente. E nessa urgência nós precisamos entender que a maioria das pessoas, elas estão realmente perdidas e necessitam de um Salvador, necessitam de Cristo cada dia. Os desafios da obra missionária são fortes. Os desafios da obra missionária são grandes e nós precisamos enfrentar esses desafios cada dia, cada momento. Cada vez que você vai estudando o ser humano, você vai entendendo que esse desafio ele é constante e nós precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra de Cristo às pessoas. E deixa eu mostrar um gráfico aqui, um gráfico bem ilustrativo, mostrando a distribuição aproximada das principais religiões do mundo, para que você possa compreender, né? Com base em dados do Pew Research
Center e correções estimadas. Um ótimo ponto de partida visual para o panorama global. Nós vamos mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês terem aí a ideia. Vocês observem que nós temos aqui, né? Cristianismo, islamismo, o hinduísmo, religião chinesa, né? E nós temos todos esses quadros aqui. Observe aí, né? O cristianismo, o azulzinho, o islamismo, o verdinho. Vejam esse quadro como ele é interessante. Aí nós vamos falar para vocês detalhadamente sobre a situação do mundo, como o mundo está em relação ao Evangelho. Com base nas fontes mais recentes, os valores estimados são religião a religião e o percentual estimado. O cristianismo, 28%, 28,8% em 2020. O islamismo, 25,6% em 2020. Sem afiliação religiosa, 24,2% também em 2020. O hinduísmo, 15% constante. O budismo, 6 a 7% em queda, 324 milhões em 2020. Religiões tradicionais, 5 a 6%. O judaísmo, 0,2%. Outras religiões menores, 1%. Cristãos representam 28% da população global em 2020, embora cresçam em número absoluto, e sua proporção caiu de cerca de 30,6% em 2010. Os muçulmanos, correspondentes a 25,6%, crescendo mais rapidamente, entre outras grandes religiões. Não afiliados, nós temos ateus, agnósticos e nones, aproximadamente 24,2%. Aumentaram sua proporção entre 2010, 23,3% e 2020. O hinduísmo, cerca de 15%, manteve-se estável. O budismo, entre 6% e 7%, com declínio em número absoluto, 324 milhões em 2020. As religiões tradicionais ou folclóricas, cerca de 5 a 6%. O judaísmo, 2%, nós já mostramos ali também no gráfico. E outras religiões como Bahá'í, Jainismo, Sikhismo e afins somam menos de 1%. E o cristianismo e o islamismo seguem como maior em número, mas o Islã está próximo de igualar sua proporção e deve ultrapassar o cristianismo nas próximas décadas, e as tendências demográficas continuaram. Não afiliados, apesar de recentes, do aumento recente, sua proporção pode diminuir em comparação às religiões, já que muitas religiões tradicionais têm taxa de fertilidade mais elevada. Nós temos aqui o budaísmo, que é a única das grandes religiões com tendência de queda global, devido à baixa de natalidade em regiões-chave como China e Japão. Agora vejamos aí a situação da janela 1040. É um desafio muito grande, nós estamos diante de desafios. Definição: é uma faixa geográfica localizada entre os paralelos 10 e 40 ao norte da linha do Equador, que abrange o norte da África, Oriente Médio e grande parte da Ásia. Os países incluídos, aproximadamente 68 países, como Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Turquia, Irã, Afeganistão, Egito, entre outros.
É uma população de mais de 5 bilhões de pessoas que vivem nessa região, cerca de 2/3 da humanidade. O que é interessante, o que é importante, maior concentração de povos não alcançados. Estima-se que mais de 90% dos povos menos evangelizados do mundo estão nessa faixa. Presença de maiores religiões não cristãs, como o Islã, o hinduísmo, o budismo e religiões tradicionais. Barreiras fortes ao evangelho são as culturas, né? São barreiras culturais, linguísticas, políticas e religiosas. A realidade espiritual, muitos nunca ouviram falar de Jesus de forma clara. Aí temos fortíssimos desafios para a evangelização na janela 1040. Desafios fortes, desafios terríveis. E o que é que nós podemos ver nesses desafios? É um grande desafio a tarefa missionária. Essa janela 1040, né, que abriga uma porcentagem muito grande da população, os desafios são grandes que nós enfrentamos para fazer a obra missionária. Vejam bem, desafios da obra missionária. Nesses desafios, nós enfrentamos muitas situações difíceis, situações tenebrosas, situações que na realidade não é nada fácil. Quase todos os recursos arrecadados são investidos na manutenção e expansão do Evangelho nos territórios já denominados cristãos. Mas qual o desafio? Os crentes estão distraídos, os crentes estão desinformados, crentes tímidos, pessoas que não querem enfrentar o desafio, pessoas que não querem enfrentar na realidade a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor nos chamou para desafios, Deus nos chamou para que nós possamos enfrentar os grandes desafios da obra do Senhor, da obra missionária. E nestes desafios nós precisamos entender que é muito importante Ligação recebida de 018. Nós precisamos entender esses desafios para a evangelização na janela 1040. Nós temos o desafio da perseguição religiosa. Muitos países proíbem ou restringem a pregação do Evangelho. Exemplo, Arábia Saudita, Afeganistão e Coreia do Norte. A diversidade linguística e cultural, só na Índia existem mais de 1.600 línguas. Então vejam o quanto é interessante nós entendermos isso e nós compreendemos que estamos diante de um grande desafio. Pobreza e desigualdade social. A região concentra alguns dos países mais pobres do mundo. O analfabetismo e acesso limitado à Bíblia. Grande parte da população não tem a palavra de Deus em sua própria língua. Nós temos a indiferença ou resistência da igreja ocidental. Falta de envio de missionários preparados e sustentados. Porque, na realidade, um missionário, para ir para um país assim, ou qualquer país, tem que ser uma pessoa que tenha uma preparação missionária, tenha um estudo, esteja envolvido com a obra, porque não é fácil sair de um país para o outro, principalmente em uma situação assim. Ações missionárias na igreja, na janela 1040. Oração estratégica, a intercessão é fundamental. Nós precisamos orar para que Deus envie missionários, para que Deus envie obreiros para a sua seara. Tradução e distribuição da Bíblia. Trabalhos como os de Wycliffe e Sociedade Bíblica são trabalhos interessantes, né? O uso das tecnologias, do rádio, da internet, televisão cristã, tem alcançado lugares ainda impossíveis. Evangelismo transcultural. Missionários treinados para viverem e servirem no contexto local.
e parcerias globais, igrejas de diferentes nações unidas com o mesmo objetivo, de alcançar os perdidos da terra. Qual o fundamento bíblico dessa urgência, queridos? Salmo 2:8 diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Ide fazer discípulos de todas as nações. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. A janela 1040 representa o maior campo missionário do mundo, da atualidade, mas também é o mais desafiador. É ali que as igrejas precisam investir em oração, em sustento, em envio de missionários, em tecnologia, para que vidas sejam alcançadas. O avanço do cristianismo no mundo só será completo quando o evangelho penetrar nessa região. E Jesus virá quando o evangelho for pregado a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas. Vejamos quais são os desafios realmente da obra missionária. A missão, ela é gloriosa, mas também apresenta muitos desafios. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desde os apóstolos até os missionários atuais, a obra missionária sempre enfrentou barreiras espirituais, barreiras culturais, barreiras financeiras, barreiras pessoais. Conhecer esses desafios nos ajuda a enfrentá-los com fé e com segurança e perseverança. O desafio espiritual, a missão, é um confronto com os poderes das trevas. Efésios 6,12 fala sobre justamente esses principados, essas potestades que nós enfrentamos no mundo espiritual. Satanás resiste ao avanço do evangelho, mas nós temos que estar preparados espiritualmente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E as fortalezas estão presentes aí para que nós possamos enfrentar. Necessidade constante de oração, jejum e intercessão. Observe que a igreja de Atos dos Apóstolos, para enviar os missionários, eles viviam em oração, eles jejuavam e aí chegaram a uma conclusão que alguém deveria ser enviado. Temos não somente o desafio espiritual, mas também o desafio cultural e linguístico. Diferenças de idioma, costumes e tradições são barreiras fortíssimas, são desafios constantes. Exemplo, nós vemos Paulo em Atenas, que adaptou sua mensagem sem perder a sua essência. Então, logo nós precisamos, na realidade, estar preparados para enfrentarmos esses desafios que exige preparo, exige sensibilidade, exige humildade, exige um chamado. Nós precisamos ter um chamado para ir anunciar o evangelho a todas as nações. Temos também o desafio financeiro. Muitos missionários sofrem com falta de sustento. Paulo recebeu o apoio da igreja de Filipos, mas nem todos têm esse apoio, né? A obra missionária precisa de parceiros fiéis. Precisa que a igreja que envia o missionário possa dar um suporte, o suporte financeiro. E a obra missionária precisa realmente de pessoas que tenham essa visão de contribuir, essa visão de enviar, essa visão de manter o missionário. Não é enviar o missionário e deixar ele lá sofrendo de qualquer forma ou de qualquer maneira. Nós temos também o desafio da indiferença da igreja. Muitas igrejas se fecham em si mesmas. Muitas igrejas não são missionárias. Muitas igrejas não enviam missionários. Há pouco envolvimento em oração, em envio e sustento. E Jesus lamentou: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Temos também o desafio da perseguição. Em muitos países, missionários e cristãos sofrem hostilidade, sofrem prisão e até mesmo a morte. E a Bíblia já anuncia isso. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, segundo Timóteo, capítulo 3, o versículo 12. É um desafio muito forte. Não é nada fácil. Apesar disso, a igreja cresce em meio à perseguição. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 ao 4,
E em todo o livro de Atos dos Apóstolos, quando fala sobre a perseguição da igreja, a igreja estava crescendo. Temos também um desafio pessoal, que nós enfrentamos a solidão, distância da família, a adaptação é difícil, risco de desânimo, doenças, crises emocionais. Precisamos de muito cuidado, de muito apoio, de pastoreio, de um pastoreio contínuo. E como nós vamos vencer esses desafios? Dependendo unicamente de Deus. Buscar a força do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Intercessão constante. A igreja deve estar em constante intercessão pela obra missionária e por aquele missionário que a igreja enviou. Unidade da igreja, parceria firme, né? Preparação integral, preparação espiritual, preparação emocional, cultural e teológica. A igreja deve dar esse preparo ao missionário. Se essa igreja local não tem essa forma de preparar a pessoa, deve enviá-lo para uma agência missionária, para um centro de apoio missionário. Visão de eternidade, lembrar que o fruto do nosso trabalho é um trabalho eterno e que iremos receber o nosso galardão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão e que a vossa obra tem uma recompensa. E qual o papel da igreja, né, na missão? Orar pelos missionários, enviar, sustentar, e cada crente é um missionário, mobilizar, despertar outros para a obra missionária, orar, né? Aplicações práticas, avaliar, tenho cumprido com o meu papel missionário, tenho feito a minha missão. Por exemplo, nas minhas lives aqui, eu estou fazendo missão, eu estou evangelizando. Muitas pessoas têm me pedido, não pare, por favor, o senhor tem sido uma bênção. Comprometer-se a orar, contribuir e ser chamado e ir. Sensibilizar a igreja local para que essa igreja prepare pessoas e envie pessoas. Viver a missão também no cotidiano, na família, no trabalho, na escola, na rua, na faculdade, né, na escola. Isso é interessante. E concluindo aqui, queridos, a missão não é um departamento da igreja, mas sua razão de ser, sua razão de existir. O tempo é curto e o campo é grande. O próprio Jesus declarou, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A urgência missionária deve queimar em nossos corações, deve arder em nossos corações. Eu tive um chamado missionário, eu tinha 12 anos de idade. E durante esse período eu já pregava, eu já evangelizava. Depois, a uma longa distância, eu já me preparei, já fiz curso teológico, já fiz curso missionário, já me envolvi, né? Inclusive eu estudei no Seminário Betel, em Coronel Fabriciano. Depois eu estudei na Escola Bíblica Permanente Sião, em Belo Horizonte, onde também eu era professor de teologia ali na Assembleia de Deus na época. Eu fui professor também de missões na Escola de Teologia Monte Oreb, em João Molevade. Na época eu era missionário no Paraguai, fiz missões no Uruguai, na Argentina, e em alguns lugares do Brasil nós fizemos a obra do Senhor. E a obra missionária, ela é realmente desafiadora, mas tem as suas recompensas. Cada alma alcançada é um tesouro para o reino de Deus, como Paulo declarou, ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Os desafios existem, claro que existem, mas aqueles que são chamados por Deus, eles são sustentados também pelo Senhor, né? E é interessante você entender sobre a obra missionária, ler sobre livros que falam sobre missões. Nós temos aqui a Missão Cristã no Mundo Moderno, de John Stott, Que as Nações se Alegrem, de John Piper, Perspectivas no Movimento Cristão Mundial, Ralph Winter, Teologia Sistemática Pentecostal, de Eurico Bergsten, Bíblia em várias versões, né? E outros livros, e você ter experiências com pessoas que estão no campo missionário. Tomara que você sinta-se uma pessoa chamada por Deus para ir a um campo missionário. Deus pode te mostrar isso, você pode sentir em teu coração.
pode estar em teu coração a chama ardente por missões. Em um outro momento eu vou fazer uma live falando sobre o meu chamado missionário, como Deus me chamou, quais foram os processos realmente que eu passei. Hoje eu tenho esse ministério informal, né? Não é um ministério formal, de lives online, em que pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido abençoadas. Eu também tenho sido abençoado por essas lives que eu tenho feito. Portanto, que Cristo abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa, para a glória de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado do assunto.